Bom, considerando isso, eu gostaria de convidar então o Dr. Beto Vasconcelos, que é advogado, pós-graduado pela USP, pela Universidade Federal de Santa Catarina, foi professor na Escola de Direito da Fundação Getúlio Vargas, FGV Direito do Rio, e pesquisador visitante na Universidade Columbia, em Nova York. Foi subchefe para assuntos jurídicos e secretário executivo na Presidência da República. Exerceu o cargo de secretário nacional de Justiça e coordenou os trabalhos da Estratégia Nacional de Combate à Corrupção e Lavagem de Dinheiro, a ENCLA, da qual o próprio Ética fez parte de um dos grupos, e as ações de cooperação jurídica internacional. Foi também integrante do Conselho Nacional de Biossegurança, da Câmara de Regulação de Medicamentos, a CEMED, da Câmara de Comércio Exterior, CAMEX, e do Grupo Interministerial de Propriedade Intelectual, entre outros. Com esse vasto currículo, nós agradecemos e aí o convidamos a fazer uma contextualização sobre a questão de compliance na área de saúde, na verdade, dentro do governo, para depois passar a palavra ao Dr. Renato Alencar Porto. Para quem não conhece, o Dr. Renato é graduado em Direito pela Faculdade de Ciências Jurídicas do Centro Universitário de Brasília, especializou-se em Vigilância Sanitária pela Fundação Oswaldo Cruz, Fiocruz, e em Processo Civil pela PUC de São Paulo. Foi advogado e ingressou na administração pública por meio de concurso para provimento de cargo na Anvisa em 2005. Na agência foi coordenador da área de compras da gerência de logística. Assessorou a diretoria colegiada quando de sua passagem pela assessoria técnica da diretoria colegiada, ASTEC, e foi assessor jurídico da GGMed, Gerência Geral de Medicamentos. Em 2009 passou a coordenar a coordenação de instrução e análise de recursos da Gerência Geral de Medicamentos, cargo que ocupou até a posse na diretoria colegiada, ao qual foi reconduzido em dezembro de 2016 por mais 3 anos. E assim, passo a palavra ao Beto Vasconcelos e, na sequência, ao Renato. Bom dia a todas, bom dia a todos. Eu não tenho apresentação em PowerPoint, não. O Deltão Dallagnol recomendou que não o fizesse. Minha pergunta é só se eu faço em pé aqui, eu faço sentado, eu posso ficar à vontade? Tá bom. Então, antes de mais nada, eu vou tentar falar em pé. E aí, só para me movimentar e deixar o nervosismo passar, antes de mais nada, eu queria agradecer a cada uma de vocês, a cada um de vocês pelo convite. Renato, especialmente um agradecimento ao Renato, que é um grande amigo, um dos servidores públicos mais incríveis com quem tive a honra de trabalhar, de uma competência ímpar, de uma dedicação ferrenha e de uma qualidade técnica muito particular em um ambiente em que se exige isso cada vez mais. E ele, assim como outros, tem conduzido o trabalho de qualificação da regulação no país. Seja pautando o tema, como aqui ele vai fazer, em breve vocês verão, como instituindo mudanças relevantes na organização que ele representa. Isso desde transparência até melhor forma, processo de participação da sociedade e melhor qualificação das normas e de análise de impacto delas. Dito isso, obrigado pela sugestão do nome, Renato, uma honra dividir essa mesa com você. Queria agradecer muito vocês todos, o Instituto. Glaucio, muito obrigado pela apresentação, pelo convite. Rodrigo, pela companhia, e Carlos, pelo contato desde a origem. E agradeço a você, Cibele, e toda a organização, em especial por acertar meu nome. Isso não é uma garantia, não. Porque normalmente já fui apresentado como Carlos Alberto, Humberto, Adalberto, Gilberto, e vocês corretamente me apresentaram como Beto Vasconcelos, que é meu nome registrado. Eu não tenho nenhuma culpa disso, meus pais é que escolheram esse nome, e eu tenho que carregá-lo nesse período. Mas muito obrigado pela gentileza do acerto. A minha intenção aqui é ser, assim como outros que tiveram apelido, ser o escada do Renato. Vocês lembram dos Trapalhões? Tinham o Dedé e o Didi, né? O Dedé era escada do Didi, é a minha função aqui. Então vou preparar o terreno para o Didi fazer a apresentação final e consagrada. Preparar o terreno nesse sentido, ao falar sobre compliance, ao falar sobre medida ética, sobre anticorrupção,
na administração pública e no setor privado, é necessário voltar um pouquinho no tempo, porque a gente está acostumado a ver a fotografia e ignora o filme, e, portanto, a gente não sabe qual vai ser o final dele. Olhar a fotografia de hoje, e somente a fotografia de hoje, não explica como nós chegamos aqui. Muito provavelmente não permitirá que vocês compreendam para onde a gente vai, ou para onde nós todos iremos ou participaremos. Por que eu digo isso? Porque a tarefa de mudança institucional, ou mudança, enfrentamento da corrupção, de instituição de ética, de relações claras, transparentes e corretas entre o público e o privado, não é uma tarefa de uma pessoa só, nem de uma instituição só. Não há heróis individuais nesse processo. Assim, processos nos quais muitas pessoas trabalham, muitas pessoas colaboram e que momentos culminam com o surgimento de fatos muito relevantes. Dito isso, eu volto rapidamente em 80, mas somente para contextualizar, que é uma mudança importante na década de 80, que é a mudança das relações que os Estados Unidos e a Europa tiveram com um crime internacional, transnacional, que era o tráfico de drogas. Por que eu estou remontando lá? Apenas para dizer que, devido a um problema político, de política doméstica norte-americana e europeia, eles foram obrigados, ou eles entenderam por bem, criar um ordenamento jurídico internacional, um regime internacional de proibição, para enfrentar um problema de tráfico de drogas. Como? Sabiam que tráfico de drogas internacional transcende, obviamente, fronteiras e, por isso, tem que ser dessa maneira combatido. Para isso, criaram as regras internacionais para enfrentar a lavagem de dinheiro. Ora, o passo primeiro foi lavagem de dinheiro. O passo segundo foi compreender que crimes e organizações criminosas, para se defender e para avançar em terrenos alheios no crime, precisam capturar o Estado por meio de processos de corrupção. Então, o passo 1 foi lavagem, o passo 2 foi corrupção. Nesses dois passos, Estados Unidos e Europa entendiam por bem que, por se tratar de crimes internacionais, transcendiam fronteiras, eles precisavam criar o que nós convencionamos chamar de regime internacional de proibição. E daí vieram os debates sobre as convenções de Mérida e as convenções de Palermo. A primeira sobre corrupção, na ONU, e a segunda sobre crime organizado, também na ONU, sem prejuízo de todas as outras que as antecederam, na OEA, ou em outros fóruns como o G20, o GAFI, que recomenda, tem mais de 40 recomendações sobre lavagem de dinheiro. O que importa é que esses padrões internacionais impulsionaram os seus países membros a criar legislações internas. Então, década de 90 e década de início do século XXI é marcado por um impulsionamento de padrão de norma contra a corrupção e lavagem de dinheiro, de forma a enfrentar crimes organizados, de forma a padronizar a maneira pela qual os estados atuavam contra esses crimes, que transcendem fronteiras. Daí vem um debate na década de 90 muito forte e que culmina com a interiorização dessas duas convenções e de outras também no Brasil. E o Brasil não assistiu isso passivamente, simplesmente incorporou as convenções. Ele participou do debate. Portanto, o Estado brasileiro já vem participando desses debates há muito tempo. Isso provocou, na minha avaliação, na década de 90 e no início do século XXI, 4 movimentos relevantes no Estado brasileiro e, portanto, na sociedade brasileira. Em primeiro, o movimento de transparência. Esse movimento começa citando mais de um governo, necessariamente, e atribuindo a mais de um governo o mérito por essas mudanças. Começa com a Lei de Responsabilidade Fiscal, que é uma abertura para a sociedade brasileira de quais são as vísceras econômicas do Estado, que é a imposição não só de responsabilidade, mas também de transparência das contas públicas. E vai culminar
em 2011 com a Lei de Acesso à Informação, que é outra mudança paradigmática. Num país acostumado por ter processos opacos, fechados, obscuros, com relação à sua sociedade, em termos de prestação de contas, em termos de fornecimento de informação, muda seu paradigma, criando a transparência como regra e não como exceção. A exceção ficando a cargo de sigilos atribuídos por alto escalão em determinado tempo para determinados documentos. No mais, transparência à sociedade. Esse é o primeiro movimento que eu reputo relevante e transformador na administração pública como um todo. O segundo movimento relevante e importante se destacar é o movimento de fortalecimento institucional. E aí, se a gente pegar o filme, a gente vai ver que desde a década de 90, com a criação das agências e seu fortalecimento, mas passando por fusão das receitas previdenciárias e Receita Federal, novo CAD com nova sistemática de defesa da concorrência no país, criação da Controladoria Geral da União, criação do Departamento de Cooperação Jurídica Internacional, que foi um departamento responsável por instituir a cooperação entre países na apuração de ilícitos internacionais, e outras tantas criações de novos órgãos ou mudanças de órgãos existentes. Mas não só na estrutura da governança desses órgãos. No modus operandi desses órgãos também houve mudança e fortalecimento institucional. Se vocês pegarem mudanças relevantes em alguns deles, verão que talvez a gente nem esteja acompanhando adequadamente essas mudanças. A exemplo do CAD, que criou o Cérebro, que é uma unidade de inteligência em dados, que tem um objetivo: aprimorar a forma de verificação de desvios de conduta, de desvios padrões para fins de subsídio de investigações futuras. De uma lógica que é ou por denúncia, ou por leniência, ou por gravações, interceptações e tudo, mas sim para inteligência em dados. Mas não foi só no CAD. A CGU, a Controladoria Geral da União, criou o Observatório da Despesa Pública, o ODP. Tem o mesmo propósito. E o resultado não é meramente buscar ilícitos e condutas criminosas, não. Às vezes verificar uma má gestão, uma má administração de recurso público e corrigir a rota daquilo ali. O TCU criou seu robô também, a Alice e outros tantos foram criados. Todos eles têm nome e não apelidos como eu. Mas, enfim, um dia chegará a fase do apelido. Mas todos eles têm, e isso virou uma máxima em todos os órgãos públicos: inteligência em dados. O segundo movimento, portanto, que eu faço referência é a de fortalecimento das instituições. O terceiro relevante nesse período é de expansão legislativa. E a expansão legislativa, ela não é pontual, ela não é definitivamente marginal. Ela é na estrutura da espinha dorsal do ordenamento jurídico brasileiro. Se vocês pegarem desde a década de 90, no início dela, a lei de licitações, que já é velha, que já é anacrônica, mas que muitos países sequer têm. A lei de improbidade administrativa, que também já é anacrônica, precisa ser atualizada. Ambas são do início da década de 90. A lei de lavagem de dinheiro, a primeira geração dela, é de 98. E já teve uma mudança, que nós saltamos da primeira geração para a terceira geração de lavagem de dinheiro, ou de combate à lavagem de dinheiro, em 2012. Mas pega mais: a lei de acesso à informação, a lei de conflito de interesse, a nova lei do CAD, que trouxe institucionalização do acordo de leniência, a lei anticorrupção, a lei de colaboração ou de combate ao crime organizado, que trouxe a disciplina da delação premiada ou da colaboração premiada. Todas essas leis, a lei das estatais, a lei que criou o acordo de leniência na CVM e no Banco Central, ou por
portanto mudando o processo sancionatório desses dois órgãos ou desses dois setores regulados. Todas essas leis não são leis de alteração marginal, elas alteram a essência do direito, elas mudam profundamente a forma pela qual o Estado passa a monitorar a sociedade brasileira e a sociedade passa a ter que lidar com o Estado. O quarto movimento que eu reputo relevante é um movimento de mutação jurisprudencial. E eu digo mutação porque muitos estão usando essa expressão mesmo, inclusive ministros do Supremo. E essa mutação, ela não é simples. Para vocês que são executivos, ela não é também marginal. Ela é no cerne da responsabilização por conduta ou, no caso, por omissão. O direito brasileiro, ou a jurisprudência brasileira, historicamente apurava e condenava por atos de comissão, por atos, por ação dos executivos ou dos investigados. A jurisprudência trouxe esse pêndulo de ação para a omissão também e, portanto, ampliou a possibilidade de condenação de condutas no setor privado. Peguem, ou público, inclusive. Peguem as novas incorporadas teorias, teoria do domínio do fato, importada da Alemanha, teoria da cegueira deliberada, importada dos Estados Unidos, e outras doutrinas importadas e adaptadas, verdadeiramente adaptadas no Brasil. O quarto movimento, portanto, é o movimento de mutação jurisprudencial. E eu acho que, portanto, tudo isso que aconteceu nas últimas 2 décadas, em especial nas últimas 2 décadas, poderiam ser resumidos em transparência, fortalecimento institucional, expansão legislativa e mutação jurisprudencial. Mas por que eu estou dizendo isso aqui? Eu estou dizendo porque esses 4 movimentos fizeram uma mudança profunda e talvez não mais possível de recuo, a não ser ajustes, a não ser recuos muito pontuais, mas não estruturantes recuos na relação público-privada. A relação público-privada deixou de ser fundada nos parâmetros existentes nas últimas décadas, nos últimos séculos no Brasil. Ainda há muito o que acontecer, não tenho a menor dúvida. Ainda há muita rota a ser corrigida, não há a menor dúvida. Mas 3 são os pilares dessa mudança, na minha opinião. Primeiro, transparência corporativa. Tenho certeza que o Renato sabe o quanto as agências e quanto a regulação dos setores impôs ao setor privado mais transparência não pública, mais transparência por parte do setor privado. Isso é o que se espera hoje, isso é o que se impõe hoje. 2, corresponsabilidade. Aquela situação tradicional na qual o poder público fica do lado daqui do balcão e o setor privado do lado de lá. E meio que quase que num filme do... como é que chama? Leonardo DiCaprio, em que prenda-me se for capaz, o setor privado corre e o setor público corre atrás. Essa relação já é diferente, completamente diferente. Quando a lei de lavagem de dinheiro diz para setores específicos, vocês devem notificar atividade suspeita, ela está dizendo que vocês são corresponsáveis pela notificação de atividade suspeita. Portanto, vocês não estão do lado daí do balcão, vocês estão do lado daqui do balcão. Porque se não fizerem, vocês são corresponsáveis para aquela atividade suspeita que vocês não notificaram. Quando a lei anticorrupção estabelece responsabilidade objetiva das empresas, ela está dizendo, não me importa se tem culpa ou se tem dolo. Me importa o seguinte, se alguém da sua empresa fez e causou o dano, vai pagar. Está dizendo o seguinte, você está do lado daqui do balcão. Responsabilize pela sua estrutura organizacional interna. Isso é a grande mudança. Quando ela vira e impõe, tenha compliance e você poderá ter redução da pena, porque é isso que a lei anticorrupção fala, ela está criando um incentivo pelo lado negativo.
Na hora que eu aplicar uma pena, eu vou ver se você tem programa de compliance. Se você não tiver, sua pena é maior. Se você tiver, sua pena é menor. É um incentivo para criar compliance. O que ela está dizendo? Responsabilize-se. Corresponsabilize-se pela sua atuação na sociedade brasileira, no caso. Aliás, nem só brasileira, porque a lei anticorrupção se aplica à jurisdição internacional. E o terceiro pilar dessa mudança, na minha opinião, se chama colaboração. Quando se instituiu leniência na lei do CAD, do Banco Central e da CVM, quando se instituiu delação premiada na lei de combate ao crime organizado, se mudou a espinha dorsal do direito. O direito não previa em tamanha escala, não vou aqui entrar num detalhe milimétrico, tanta possibilidade de composição com o poder público. Portanto, é um sinal profundo de mudança, que está dizendo para o setor privado. Eu espero, o legislador está dizendo para o setor privado, eu espero colaboração. E essa colaboração vai vir em meio de acordo de leniência, vai vir delação premiada por qualquer forma, mas eu espero colaboração. Já tinha mecanismos anteriores? Claro que tinha. TAC é uma forma de composição com o poder público, dentre outras. Mas na espinha dorsal do enfrentamento de corrupção, não. Essas são as grandes mudanças. E não são pequenas. São profundas. Caminhando já para o encerramento... olha só. 27. Eu acho que o resumo do movimento que o filme... dos capítulos que se passaram, é esse. O movimento é de transparência, de fortalecimento das instituições, de expansão legislativa, de mudança jurisprudencial. E já culminaram com uma expectativa do poder público de um comportamento completamente diferente por parte do setor privado, que exige transparência corporativa, exige corresponsabilidade e exige colaboração. E eu sugeriria aqui avaliar que nós ultrapassamos o ponto de retorno. Ou seja, por mais que vocês leiam pontualmente recuos, tal ação de algum órgão restringiu a atuação de determinada força-tarefa, enfim, quaisquer desses movimentos acontecem, mas eu não acho que serão capazes de fazer um retorno ao status quo antes existente. Por um simples motivo, são mudanças estruturais, não são conjunturais. Conjuntural é a força-tarefa que derivou de todos esses movimentos. Se vocês pegarem a Lava Jato, por exemplo, a Lava Jato é fundada em quase tudo decorrente disso. Cooperação jurídica internacional, tanto as instituições como as leis garantiram que a Lava Jato pudesse aproveitar de cooperação internacional. Delação premiada e anticorrupção, as leis garantiram que ela pudesse fundar em composição individual e corporativa. Então, as mudanças que nós estamos vivendo não são mudanças conjunturais, e sim estruturais. E eu destacaria, para atenção nos próximos passos, 2 pontos para o setor público que me parecem serem fundamentais, que é a estabilização institucional, e isso vai acontecer. Elas hoje têm uma confusão de competências e tensão de protagonismo, mas tende a se estabilizar em algum momento em que houver também estabilização política no país. Segundo, o que eu acho relevantíssimo no poder público que tem acontecido, que é o movimento de qualificação das políticas públicas, ou da avaliação das políticas públicas e avaliação das políticas regulatórias, que eu imagino que o Renato também vai tocar, como são o AIR e o AIP, eu não sei se o Luiz apelidou de AIP ou não, na avaliação de impacto de políticas públicas. E no setor privado, eu destacaria 2 movimentos altamente relevantes. Por mais que um esteja batido, ou pelo menos repetido, que é o compliance, o efetivo compliance, e não um papel de prateleira, mas sim uma mudança cultural e institucional dentro do setor, e a autorregulação.
que me parece ser um carro-chefe na condução de mudanças estruturantes em setores, antecipando, inclusive, a movimentos que virão. Gente, me desculpa se eu me alonguei muito, um minutinho a mais do que os 20 dados pelo Carlos. Era essa contextualização que eu queria fazer para vocês. Muito obrigado a todos e a todas.